Olá, eu sou Adriana Lopes, estamos aqui hoje para falar da técnica da exaustividade do detalhismo aplicada à verbetografia. Então, para começar, o que seria essa técnica, né? É você fazer um esquadrinhamento temático, um rojão pesquisístico, que você vai ter um trabalho para fazer pesquisas e é uma responsabilidade tarística. Por quê? Na hora que você vai fazer o verbete, o ideal é que você consiga, dentro daquele viés que você escolheu para colocar no verbete, ser o mais exaustivo possível. Quer dizer, você vai pesquisar o máximo de ideias daquele viés que você escolheu. Então é uma responsabilidade, porque no momento que você se propôs a fazer uma tarefa do esclarecimento, que você consiga fazer isso de uma forma mais abrangente e clara possível. Então não é uma pesquisa superficial e não é um achismo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É um empenho pesquisístico laborioso e você buscar dentro das fontes cognitivas, as fontes de conhecimento que existem, o que eu posso pegar para ter uma cosmovisão melhor possível dessa ideia, desse tema que você escolheu. Então, como é que você vai se instrumentalizar para isso? A enciclopédia da Conscienciologia é ótima para isso também. Se vocês pegarem a versão em CD-ROM, vocês fazem pesquisas pelas especialidades, afins a esse tema, com alguns aspectos desse tema, e você vai pegar o que já foi escrito dentro da enciclopédia sobre isso. Outra, a própria bibliomática. Quem é amigo da enciclopédia tem acesso à bibliomática, que é uma ferramenta que nós vamos mostrar depois, que você consegue, de uma forma digital, fazer uma pesquisa em todos os livros conscienciológicos, do professor Valdo Vieira, por enquanto, depois dos outros também, que tenham aquela pesquisa, aquele item, aquele vocábulo que você pesquisou. A gente vai mostrar com mais calma depois. Tem a questão da própria internet, hoje que tem uma vastidão de informação. Os dicionários, a gente vai mostrar como que a partir dos léxicos, dos vocábulos do dicionário, você pode também buscar uma série de ideias sobre o tema. A própria técnica do cosmograma, para quem não conhece, é você ler jornais, revistas e buscar essas informações e guardar numa pasta sobre aquela temática. Temos até aqui, quem tem acesso aqui à Foz do Iguaçu, no Holociclo nós temos vários temas já catalogados, cadastrados por pastas, que vocês podem vir aqui fazer pesquisa também. A holoteca em geral, todos os livros que existem e a própria planilha dos verbetes, que já tiveram uma aula sobre isso com a professora Ami, mostrando como aquela planilha também te ajuda a pegar uma série de informações. E importantíssimo, as próprias anotações pessoais, tá certo? Porque quando vocês estiverem fazendo as pesquisas, vão surgir ideias, isso é natural que ocorra. E é importantíssimo vocês anotarem, para vocês não perderem nenhuma informação. Então, baseado nisso, nós vamos agora falar uma técnica, vou passar uma técnica que é a infopesquisa verbetográfica. Então, aqui nós não estamos em nenhum momento abrindo mão das outras fontes de informação, que são os livros, como já falamos, e os próprios livros, jornais, revistas. Mas aqui nós vamos falar especificamente da infopesquisa, que é a pesquisa em meios digitais. Tá claro que ela em nenhum momento ela vai substituir a outra pesquisa, mas ela vai ajudar em muito até você encontrar, às vezes, os livros que são mais adequados para você pesquisar. E eu recomendo também o verbete, que eu já fiz, já publiquei e já inclusive defendi, que é o Infopesquisa Conscienciográfica. Na verdade, nós estamos colocando essa mesma técnica em forma de verbete. Tá claro? Então nós vamos começar. O que consiste então essa infopesquisa? Esse nome não é um neologismo, já existe. Se vocês fizerem uma busca na internet, vocês vão ver que já é usado em universidades, justamente para fazer isso, é a pesquisa em meios digitais. Então entra não só a internet, como entra os dicionários eletrônicos, entra as revistas eletrônicas e por assim em diante. Então é uma pesquisa informatizada, uma investigação digital e um rastreamento informático. O que você vai fazer? Você vai levantar os dados para ampliar os seus conhecimentos sobre o tema. Tá? Então, dependendo do tema que você escolher, já vai haver muitas coisas escritas sobre isso. Então, na hora que você pesquisar, você vai a partir daquilo, você vai pegar essas informações e depois vai dar o seu parecer, a sua consideração, levando em conta o ponto de vista da Conscienciologia, não é isso? Porque afinal, a enciclopédia da Conscienciologia, justamente, você vai pegar aspectos da realidade sob o ponto de vista dessa nova ciência. E
também, muitas vezes, você vai elaborar novas abordagens. Vão haver temas que vocês não vão encontrar nada, que são temas extremamente originais, que você não vai encontrar em livro, não vai encontrar em internet, em local nenhum. Mas você pode fazer através da associação de ideias, você vai pegar informações na internet que vão te ajudar a você, inclusive, expandir aquilo que você já sabe ou aquilo que você já refletiu sobre aquele tema. Tá correto? Através de analogias. Então, tem algumas premissas que a gente coloca nessa técnica que são importantes nós pensarmos. Uma, o princípio dos fatos orientarem as pesquisas. Então, quanto mais você vai pesquisando, esses fatos, eles vão, às vezes, uma hipótese que você tinha, às vezes ela não vai ser comprovada ou não, ou vão abrir às vezes outros pontos. Olha, eu não tinha visto determinados aspectos. Então, a partir dos fatos que vocês vão observar e os fatos que vocês vão pesquisar, vocês vão orientando a pesquisa de vocês. Outra é a lei do maior esforço. Nessa hora, não dá para ter preguiça, né? A gente sabe que é difícil, tem muita informação, mas quanto mais vocês pesquisarem, vai ser melhor para todos, para vocês, para consolidar esse raciocínio de vocês, essa elaboração de vocês, como para você esclarecer melhor. E aí entra um contraponto, que é o mito da perfeição. Você não pode entrar no mito da perfeição, senão você vai ficar pesquisando a vida inteira e nunca vai sair projeto nenhum. Então, é aquele limite de você saber a hora de parar. Tá certo? Geralmente eu faço o seguinte, eu vejo na hora que ou eu esgotei o tema, realmente eu não encontro mais nada, ou já está suficiente para aquilo que eu quero expor. Então, dentro daquilo que eu quero expor, eu falo, não, aqui eu já tenho uma quantidade de informação que já me dá uma série de um corpo teórico que eu já consigo passar o que eu quero passar. Tá certo? Então, isso é o discernimento de cada um que vai achar esse limite da pesquisa. Tem até um verbete, limite da pesquisa, que pode ajudar vocês também. Outro mito que a gente tem que cair por terra é o mito da inspiração sem transpiração. Porque muitas pessoas têm aquele mito, né? Eu vou ficar parado aqui e vou esperar surgir uma inspiração. Na minha experiência, isso não acontece. A inspiração, ela vem a partir da transpiração. É muita leitura, é muito estudo, é muito raciocínio e aí, de repente, opa, surgiu uma ideia nova. Tá correto? E o trinômio grafotécnico, que é exaustividade, detalhismo e circularidade, que é, você vai ser exaustivo, como a gente falou, sem perfeccionismo, mas o máximo que você conseguir, atento aos detalhes, e a questão da circularidade, porque às vezes no verbete de vocês vão achar algum viés interessante e vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar essa ideia de diversas formas dentro da próprio verbete. Então vocês estão fazendo uma circularidade, você põe a informação de um jeito, depois põe de novo. Por exemplo, aqui tem um exemplo. Vamos supor que eu queira fazer um verbete, que eu vou colocar para vocês depois, exaustividade pesquisística. Essa é uma expressão que já existe na enciclopédia, então vamos supor que vamos fazer um verbete sobre isso. Como eu quero ressaltar a questão da exaustividade, eu posso colocar lá na legislogia, a lei do maior esforço. Coloco lá no mito, o mito da inspiração sem transpiração. Então, eu coloquei duas informações que são similares de alguma forma, mas de formas diferentes para ressaltar esse aspecto que eu quero colocar. Tá correto? Então, vamos agora para a técnica propriamente dita. Essa técnica, se vocês olharem no verbete, já tem todos os itens. Vocês podem também, na apostila tem dessa forma, não sei se vocês já têm a apostila, senão a gente pode disponibilizar, que é vocês imprimirem esse checklist dessa forma aqui, ó. Vão dar 2 páginas, tá certo? Aqui estão todos os passos, nós vamos falar um a um, tá correto? Desse lado e agora do outro lado. Por que isso é interessante? A ideia desse checklist é fazer um resumo para orientar a pesquisa. No início, quando vocês começarem a usar essa técnica, vocês peguem essa folha, deixam sempre perto de vocês e vão lembrando, eu vou olhar isso, vou olhar aquilo outro. Vocês vão ver que com o tempo isso vai ficar muito natural, vocês já fazem isso automaticamente e vão até criar uma forma diferente de vocês fazerem, bem específica e particular de vocês. Mas no início eu recomendo, eu até sugiro que vocês tentem fazer dessa forma, porque eu tenho tido bastante resultado com isso. Então, como é que a gente descobre? A gente vai fazer então um checklist, ele tem 4 partes.
A primeira é a pesquisa lexical digital, que é a pesquisa nos dicionários eletrônicos. A segunda, a pesquisa na bibliografia conscienciológica. Então, nesse caso, quem tem acesso, como já falou os amigos da enciclopédia, tem acesso a essa bibliomática, que é essa ferramenta que tem todos os livros da conscienciologia para você pesquisar, tá? Quem também não tem amigo na enciclopédia, mas que frequenta o holociclo, esse acesso também é possível dentro do holociclo. Agora, se você não tem, ainda existe hoje a revista Consciência, ela está digitalizada na internet, em acesso para qualquer pessoa. Então, são essas fontes importantes do que já foi escrito dentro da Conscienciologia. E por que a gente fala o digital? Porque o digital é mais fácil. Outra forma, quem não quiser, tem a forma antiga, né? Que você pega o índice remissivo dos livros, dos tratados, olha aquelas palavras afins ao seu tema e vai olhando página por página. É o método antigo, que a gente já fez muito isso, mas que hoje digitalizado facilita bastante. A própria pesquisa, a terceira parte, é a pesquisa na internet, propriamente dita, e no final você vai fazer uma síntese dos achados todos. Você vai raciocinar e pensar como que você vai pegar todas essas informações e transformá-la em um item do verbete. Então, esse aqui é um arquivo de Word normal, tá certo? Ou de qualquer editor de texto que você tenha, que você vai compilar as informações da pesquisa. Aquilo que for relevante, você vai colocar num arquivo único. Isso facilita vocês terem a visão de um conjunto e vai ajudar muito no trabalho da construção do verbete. Então, aqui é um verbete que ainda não existe, que seria a exaustividade pesquisística. Você colocaria o tema do seu verbete aqui e vai fazer a pesquisa para as duas palavras principais do verbete, tá? Se elas já estão no título, a gente parte do pressuposto que elas são as fundamentais. E aí vocês vão fazer o seguinte, na primeira parte, seria um dicionário, você vai fazer quase um dicionário colocando os sinônimos, tá? Então, olha só, aqui não existe a palavra exaustividade no dicionário. Então, você procura o quê? Exaustivo, no caso, ou alguma palavra que tenha correlação. E você põe os sinônimos. Então, todos os sinônimos que você for encontrando, você vai fazendo uma lista, tá? Inclusive, é interessante colocar em outras línguas, se for inglês e qualquer outro termo, porque isso depois vai ajudar até você construir o estrangeirismo. Então, a gente coloca essa lista. Algumas definições básicas que você encontrar no dicionário, vale a pena também digitar novamente. Lembra que nessa parte aqui é um trabalho braçal mesmo, você não está colocando as suas ideias aqui. É interessante você ter um documento que você saiba que esse documento ele é da pesquisa, o que você encontrou fora, não entrou suas ideias ainda, tá? Na pesquisa reversa que a gente vai explicar depois, você vai vendo termos ou expressões correlatas ao tema. Então você vai colocando aqui também. Então você vai seguindo cognatos e assim vai. Depois a gente vai mostrar com mais detalhes, tá? Então essa parte toda léxica vai aqui e depois, quando encontrar a questão da bibliomática, você pode colocar todos os termos de exaustividade que você encontrou. Então aqui você vê que tem uma lista de termos, todos esses encontrados na pesquisa, né? Então faz uma nova lista. E por final, na internet, você também pode pinçar algumas frases, algumas expressões da internet para o termo exaustividade e colocar também aqui listados nessa forma. Tá claro? Depois a gente vai clareando mais isso aqui. Então vamos lá começar então os detalhes. Primeiro, na pesquisa lexical, como a gente já mostrou, você vai pegar as sinonímias em português, inglês ou qualquer outra língua, espanhol que você queira, as definições básicas, como já mostramos, os termos correlatos das definições. Para o termo correlato, a gente vai mostrar como vocês fazem isso no dicionário. Então, a gente vai dar uma pausa aqui e vai mostrar, vamos abrir o dicionário, no caso, nós vamos abrir o dicionário OAS. Então, aqui é um dicionário OAS que nós abrimos, você pode usar qualquer outro dicionário. O interessante é um dicionário eletrônico que tem a pesquisa reversa, como a gente vai ver depois. Então, vamos para lá. Colocamos a palavra exaustividade, como a gente tinha falado, e não encontramos nada. Então, a gente vai para exaustivo. Exaustivo, já está aqui na tela.
Tem lá que esgoto, destino a esgotar, você copiaria essa definição lá para o seu material. Depois você vai entrar aqui em pesquisa e tem a pesquisa reversa e vai pôr primeiro a palavra exaustividade. O que é a pesquisa reversa? Ele vai mostrar para você todos os vocábulos ou todas as entradas do dicionário em que a palavra exaustividade esteja naquele corpo de definição. No caso, não encontramos nada. Então, vamos tentar para exaustivo. Já tem duas palavras aqui. Esfrega. A gente vai olhar o que é esfrega. Repressão A, trabalho maçante ou exaustivo. Então, esse tema aqui, a acepção 3, ela teria correlação com a nossa pesquisa. Então, o que eu faria? Eu digitaria o esfrega e colocaria entre parênteses do lado, trabalho maçante e o exaustivo. E vamos ver a outra palavra, puxado. Puxado. Aí tem aqui várias opções. E a gente vai ver qual que teria aqui. A acepção 6 é aquela que tem correlação com o nosso trabalho, que demanda muito trabalho e tempo, árduo, difícil e trabalhoso. A gente vê aqui uma coisa interessante, a gente achou 3 sinonímias, árduo, difícil e trabalhoso. Muitas vezes nessa pesquisa a gente pode encontrar sinonímias que não estão na própria sinonímia do vocábulo no dicionário, por isso a gente faz aquela lista. Então a gente faz aquela lista não só com aquelas primeiras sinonímias que aparecem no verbete mesmo, como outras que vão surgindo. Então eu colocaria a palavra puxado entre parênteses que demanda muito trabalho e tempo, árduo, difícil e trabalhoso. Uma coisa que é interessante vocês pensarem também, dependendo da palavra, é interessante vocês puxarem também a palavra às vezes pelo outro gênero, alguma palavra que tenha correlação ao verbo, isso também ajuda bastante. Tá certo? Então a gente vê que nessa pesquisa, às vezes vocês vão usar, primeiramente, vocês usam o quê? Diretamente as palavras do título do seu verbete. Depois vocês podem, que a associação seria direta, assim dizendo. Vocês podem fazer uma associação indireta, por exemplo, as palavras dos 2 gêneros, ou o gênero da acepção mais apropriada, o singular ou plural, se for o caso, os cognatos, colocar um prefixo ou tirar um prefixo. Vamos supor que o verbete fosse autoexaustividade ou autoexaustivo. Nem sei se existe isso, mas não existe, né, dicionarizado, então você faria a pesquisa para exaustivo. Uma outra coisa, às vezes você pode colocar a palavra mundana, por exemplo, foi o verbete vida mundana. Se você colocar mundana, mulher que valoriza o mundo material, prostituta, não é o sentido de um verbete que até existe, vida mundana. Então você, em vez de fazer a pesquisa para mundana, você fazia a pesquisa para mundano, que é relativo ao próprio mundo, que caracteriza o mundo, que é a acepção que tem correlação com o tema. Tá claro isso, gente? Então é importante vocês terem essa flexibilidade, esse jogo para achar a palavra. Como a gente já falou, o verbo é interessante. Se existe uma palavra, se existe a palavra no verbo, é interessante fazer essa pesquisa também, porque como é ação, muitas vezes vocês vão encontrar bastante interação. Outra coisa, vocês podem fazer também uma associação opositiva, pelo contrário. Por exemplo, eu quero fazer um verbete sobre amizade. Sentimento de grande afeição, simpatia, apreço, tem várias aqui, tem sinônimos, tem antônimos. Mas às vezes se eu fizer uma pesquisa também em inimizade, que é o contrário, eu posso achar também uma série de informações, porque pelo contrário, né, pelo oposto, eu também pego outras acepções para amizade, tá? É uma outra dica. E às vezes é analógico, que é o seguinte, você vai fazer algum tipo de pesquisa que não tem nenhuma correlação com não tem nenhum vocábulo. Por exemplo, você quer fazer uma pesquisa sobre consciência livre. Você não vai achar, mas você pode procurar a própria palavra livre, liberdade. Como a gente sabe que a consciência livre não tem corpo, né? Então você pode colocar amorfo e ver o que vem. Então são formas de você estudar. Outro item que nós falamos, a gente falou sinonímia, definição, as locuções e as locuções do dicionário, as expressões que são dicionarizadas. Por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa sobre vida,
Aí você entra aqui no dicionário na parte de locuções, você vai ver quais as expressões que já existem sobre o tema. Então tem aqui vida de Lopes, vida latente, vida noturna, danado da vida, de vida livre, entre a vida e a morte, ir à vida. Então, longa vida, conforme for, dependendo do seu verbete, você vai descobrir alguma dessa expressão que seja interessante. E o que vale a pena? Porque no momento que essa expressão foi dicionarizada, é sinal que ela já tem um uso mais ou menos universalizado, é mais usada, então ela já tem um uso interessante que às vezes vale a pena você fazer alguma citação dentro do seu verbete, tá? As antonímias também, que vocês olham no dicionário de uma forma normal aqui, no caso lá vamos voltar para o nosso exaustivo. Nós não temos antonímia, mas vamos supor que a gente fizesse o tema vida novamente. Qual é o antônimo? Morte, tá? Então você vai procurar todas as antonímias. É interessante até o que aconteceu para a gente ver. Determinados termos não vai ter antonímia, então você não vai colocar antonímia, correto? Alguns termos não vão ter locuções, você não vai colocar locuções. Os fatos orientam. O que você for encontrando, você vai preenchendo. E uma última coisa muito interessante no dicionário para nós vermos é a questão dos cognatos. Por quê? Na hora que você faz a pesquisa aqui, ó, tem iniciado por, terminado por. Vamos dizer, terminado por exaustivo. No caso, nós não encontramos. Mas vamos supor que a gente colocasse terminado por vida. Olha a quantidade de coisa que apareceu. Então, no nosso caso ali, os cognatos de exaustivo não apareceram tantas correlações, mas aqui tem, ó, amor à vida, árvore da vida, boa vida, busca de... Aí você tem que escolher, dívida não é, grávida não é, grávida não é, sobrevida já é, meia vida já é, triste vida e assim vai, tá? No caso do exaustivo, então, a cognatologia a gente teria que colocar no iniciado por mesmo, exaustivo. Até aqui. Errei aqui. Exaustão, exaustar, exaustivo, exausto, exaustor. Tá correto? Por que era interessante olhar o terminado por? Porque vamos supor que houvesse alguma palavra dicionarizada com um prefixo anterior ou com alguma palavra antes, por aqui eu não acessaria essa palavra. No forma do terminado por eu encontraria, tá? Então isso são as formas de nós olharmos o dicionário. Então na hora que vocês fizeram esse produto, sinonímia, definição, os termos correlatos, a expressão dicionarizada, antonímia e cognatos, vocês a partir daqueles termos como nós mostramos já aqui, vocês vão depois, na hora que vocês forem lendo cada um, vocês vão poder associar ideias. E muitas vezes vocês vão puxar, através daquele vocábulo, daquela palavra, vão puxar até alguma experiência de vocês sobre o tema. Tá correto? Então isso vai ajudar a vocês a irem aumentando as informações sobre o tema e ainda vai sinalizar a questão, alguns usos mais comuns na sociedade sobre aquela questão. Então, como nós já colocamos aqui, basicamente isso é o dicionário eletrônico, já mostramos a direta, a reversa, lembrando de ver gênero, plural, associar ideias, os cognatos, tá? Uma outra pesquisa interessante é no vocabulários ortográficos, tem até o VOLP, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que você acessa pela internet e você também pode fazer pesquisa e pegar vários cognatos lá também. Resumindo, você tem um micro vocabulário sobre o tema, isso vai ajudar também na hora da redação. Por que acontece? Se você está escrevendo o seu verbete, existem algumas palavras que nós usamos mais, são mais usuais. A gente acaba repetindo muito. Na hora que o seu verbete já estiver finalizando, você vai ver que você já falou aquela palavra 5 vezes. E fica chata a leitura, né? Você vê, por exemplo, você vai falar propriamente. Não, você vai pegar sinônimos nesse dicionário e vai colocando sinônimo para não ficar falando, repetindo a mesma palavra. Ele vai ajudar você a expandir seus conhecimentos, você vai associar ideias a partir dos vocábulos, como já está falando, e aproveitando no texto. Existem utilizações, que a gente vai falar no final dessa aula,
as sinonímias, elas vão compor alguma parte da argumentologia. Isso pode até acontecer também, tá? Segunda parte é a questão da bibliografia conscienciológica. Você vai procurar dentro do tema se já existem algumas expressões sobre isso. Detalhismo. Na hora que você faz essa pesquisa, alguns itens do detalhismo que vocês já estudaram, né, ou que vocês vão estudar ainda, parte de trinômios, de mitos, vão surgindo isso. E alguns vale a pena você copiar e colocar nesse documento de vocês. Não precisa colocar tudo. Nessa hora vocês vão ser mais seletivos, porque vai ter muito material. Vocês vão pegar aquele material que vocês acham que realmente vale a pena e coloque aqui. E a questão da remissiologia, vocês vão ter essa aula ainda, mas a remissiologia é aquela parte do dicionário, do verbete, que você faz as correlações com outros verbetes da enciclopédia. Na hora que você faz essa pesquisa, também vai ajudar a você encontrar. Então agora a gente vai voltar a dar um exemplo para mostrar como seria uma pesquisa na bibliomática. Bem, como aqui nós não estamos acessando a internet, eu estou mostrando para vocês um arquivo em PDF do que foi compilado dentro da pesquisa na bibliomática, tá correto? Então, o que sai nessa pesquisa? Aqui a pesquisa para exaustivo, ele mostra em quais livros da Conscienciologia ele foi encontrado esse termo e vai mostrando o parágrafo onde ele apareceu. Então, olha, nos 100 testes da Conscienciologia, nesse teste aqui, dos 30 itens antissexuais, tem a ocupação extra, o trabalho profissional exaustivo de um parceiro. Então, está mostrando como a exaustividade pode atrapalhar a questão da vida sexual do casal. Então, vocês vão ver, é coerente com o tema? Não é. No meu tema não é, vamos para o próximo. E você vai olhando, ó, apareceu exaustivo aqui, apareceu exaustivo aqui, aqui de novo, ó, coteja exaustivo. Conforme for, por exemplo, eu posso até não aproveitar tudo isso que está escrito, mas eu posso aproveitar esse termo, coteja exaustivo. É interessante, vou lá, digito e coloco no meu documento para ver se vai ser incluído em algum local depois. E aqui é a própria enciclopédia, aqui entra a questão da remissiologia, como eu tinha falado. Você vai achar alguns verbetes que tem a palavra exaustivo. E pode ser que nessa pesquisa, por exemplo, aprofundamento da pesquisa, falou exaustivo, falou, opa, esse tema tem correlação direta com exaustividade pesquisística, que seria esse verbete. Então, nesse caso, eu colocaria lá na remissiologia já uma hipótese ou uma sugestão, aprofundamento da pesquisa. Depois eu vou continuar pesquisando e podem surgir até outros verbetes mais relevantes. Mas já tem algum. Autocognição exaustiva também é um forte candidato. Já colocaria lá na minha listagem. Aí tem outro termo aqui, autoconhecimento exaustivo. Olha, eu posso achar interessante. Eu anotaria lá naquele documento. E assim vai, nós vamos descer um pouco mais rápido agora, para mostrar os outros livros. Então aqui são todos da enciclopédia. E aqui, por exemplo, chegamos no Pacífico, a mesma coisa, crescendo exaustivo. Eu posso pegar esse termo, circunloquismo exaustivo, interessante também. Análise, preferível primeiro o trabalho exaustivo da análise ao invés do trabalho mais fácil da síntese, em qualquer abordagem técnica. Essa, eu achei muito interessante isso aqui, então eu iria nesse momento, eu pegaria o próprio livro Homo Sapiens Pacíficos e olharia qual o contexto que está essa ideia, eu leria, estudaria isso aqui e veria se surgiria mais alguma ideia para o meu verbete. E assim, ó, vamos lá no Reurbanizar, surgiu uma técnica aqui, ó, técnica do fichamento mental somático. Vamos supor que eu nem soubesse que existisse. Opa, que interessante, gostei dessa técnica. Vou lá no Reurbanizar, vou ler essa técnica e se for procedente, ela entraria no meu verbete na parte de tecnologia. E assim vai, ó. Maior detalhamento exaustivo dos temas, de novo. Então, acho que vocês já pegaram como que é a ideia dessa pesquisa. Então, recapitulando, vocês vão colocando, como a gente tinha mostrado aqui, só o que foi interessante dessa pesquisa, lembra? Vocês colocaram lá bibliomática exaustividade, exaustividade pesquisística, colocaram várias aqui expressões que acharam interessantes. No caso, a gente tinha feito a pesquisa para exaustivo, mas no caso vale a pena fazer exaustividade e depois, vou pegar o exaustivo aqui, o exaustivo, tá certo? Então você vai usar várias palavras às vezes. Então tem a autocognição exaustiva que nós vimos lá,
estilo exaustivo, terceira bibliografia, tá? E ó, vários outros termos que foram aparecendo, o cotejo exaustivo, que nós vimos lá também, vai fazendo um elenco de informações consideradas relevantes. A técnica está aqui, ó, técnica da reverificabilidade investigativa exaustiva, e tem uma série de técnicas que podem entrar. Tá claro? Então, nessa parte a gente já tem esse documento. Qual é o resumo daqui? Nós vamos então, como eu já falou, pesquisa na bibliomática, nas revistas da Conscienciologia digitais, na própria enciclopédia, e vocês vão ter um inventário dos termos já utilizados. Vai levantar todas as ideias mais ou menos relacionadas ao seu tema que já foram colocadas. Isso vai facilitar a vocês terem naquela aula que nós já falamos do viés do seu verbete. Então vocês vão ver tudo que já foi escrito e às vezes não, o meu viés é diferente. Aí vai entrar a originalidade de vocês. E sempre tem um viés diferente. Vocês vão, poxa, já disseram o que eu queria dizer, não tem problema. Às vezes é um outro enfoque, um outro lado que você vai ver e você vai complementar aquele conteúdo. Então isso vai ajudar vocês também a ver. Vamos supor que a ideia de vocês, opa, já está escrita essa ideia. Não, mas peraí, essa ideia é sobre um ponto de vista. Tem outro viés ainda que não foi abordado? E você vai fazer o seu trabalho. E na hora que você agrupa todos esses conceitos, você vai também ajudar você a expandir as suas ideias, tá certo? Porque vocês vão ver às vezes itens que vocês não tinham pensado. E podem juntar alguns conceitos e fazer até uma taxologia, pode juntar alguns conceitos e fazer um binômio, juntar alguns conceitos e fazer um trinômio, juntar algum conceito com outro e fazer um sinergismo. Isso tudo vai ajudar, tá certo? E por fim, é a pesquisa na internet. O que vocês vão fazer na internet? Geralmente, a gente existem sites especializados, aí vale todos que você estiver procurando, mas eu uso muito alguma ferramenta de pesquisa, né? Uma ferramenta de pesquisa na internet. E como é que é nesse caso? A gente vai mostrar depois com mais calma, mas o que a gente vai buscar dali? Alguma expressão original. Às vezes você vê, tem um título é fantástico. Olhou lá um título, você vai olhar, não tem nada. O texto não está condizendo com aquele título, mas tem uma expressão ali que você acha relevante. Então vale a pena copiar e deixar aqui guardada. Uma frase que você achar interessante, você pode copiar também, porque aquela frase pode te dar algum tipo de ideia. Você não vai copiar exatamente a frase igual, mas aquela frase pode te dar ideia para você construir outras coisas, ampliar aquela ideia. Trechos, às vezes, de livros que você encontrar, você pode colocar ali, citações. Então, você vai fazer uma compilação. A sua pesquisa vai ser muito maior. Você vai achar, talvez, artigos. Tudo isso você vai copiar no seu computador e colocar ali guardado para você. Mas algumas coisas que vocês acharem relevantes, vocês podem pinçar e digitar e colocar nesse material aqui. Tá certo? Uma dica que eu tenho para vocês é que vocês conseguem um programa chama Qt PDF Writer. É dado gratuitamente pela internet e ele ajuda por quê? Porque o que ele faz? Ele cria como se fosse uma impressora digital. Então, na hora que você estiver fazendo a sua pesquisa e você mandar imprimir, em vez de mandar dele jogar para uma impressora realmente real e imprimir o papel, ele transforma isso num arquivo em PDF. Então isso te ajuda porque você pode colocar todas as suas pesquisas dentro do seu computador e depois você vai imprimir só aquilo que você considerar relevante, até ecológico, né, que vai economizar papel. Então isso é muito útil, tá? Então isso aí vocês procurem algum site que vocês considerem idôneo, sem problemas, e podem baixar esse programa. Tá correto? Então a gente vai aqui mostrar vamos voltar lá para mostrar algumas dicas dentro da internet. Por exemplo, vamos aqui procurar, vou usar aqui o Google, que é o mais conhecido, mas você use o da sua preferência, exaustividade, tá? Vou primeiro fazer sem aspas. Achou aqui 66.400 resultados. Então, dependendo do tema, vocês vão encontrar aqui, ó, a definição do dicionário Aulete, teve a questão do exaustivo. Quando eu faço assim, sem a aspa, ele vai mostrar, por exemplo, exaustividade, exaustivo, ele está mostrando várias palavras correlatas. Se eu quiser exatamente a palavra, eu vou pôr entre aspas. Então, eu vou procurar exaustividade. Já diminuiu um pouquinho, né?
Então, ó, fonte de informação. A exaustividade é a relação entre o número de documentos pertinentes. Você vai olhando. Exaustividade, comigo mesmo, exaustividade aliviada. Não tenho a menor ideia do que seja isso. Você vai olhar, você pode olhar para ver se tem alguma coisa relevante. Regra da exaustividade. Nunca tinha ouvido falar. De novo, exaustividade em italiano, em português. Aqui, ó, exaustividade e especificidade. Às vezes, vocês podem encontrar umas ideias, por exemplo, nesse caso, você encontra exaustividade e especificidade. Opa! Isso aqui pode até surgir, quem sabe, um binômio. Não sei, vocês podem, eu anotaria exaustividade e especificidade e deixaria ele guardado. Quem sabe não vira um trinômio. Agora, como é que eu vou dar uma dica para vocês irem tentando fazer uma filtragem? No Google existe o pesquisa avançada, que você pode fazer o seguinte. Você primeiro, eu sempre aumento aqui o número de resultados, porque 10 é muito pouco. Eu posso, por exemplo, falar só no idioma português, já vai diminuir a minha pesquisa. Então, só em português, vamos ver o que vai acontecer. Diminuiu um pouquinho, 61.100. Então, eu quero diminuir mais um pouco. Aqui ele tirou aspas, aí eu tenho que colocar embaixo, expressão e fase exata. Formato, às vezes vale a pena colocar no próprio PDF, porque muitos artigos eles vêm em PDF, então vocês podem fazer também, vão testando, né? E põe para PDF, já passou para 6.270, já diminuiu bastante. Então, olha, indexação de livros, sobre a exaustividade das crivadas, indexação, ó, não tem muita administração e economia, e assim vocês vão pesquisando exaustivamente. Outra dica é colocar no título, entra aqui. Em vez do PDF, você deixa normal, qualquer formato, e entra aqui embaixo, e vão, ó, onde as palavras aparecem no título. Porque também você vai fazer um filtro maior, porque se está no título é sinal que o tema, o conteúdo tem mais correlação com o que eu estou procurando. Só 18, olha que beleza. Aí você vai ter 18 partes para usar. Aqui a maioria é dicionário, ó. Tem técnica da exaustividade, mas isso aqui é da própria Conscienciologia. Estudando para a diplomacia, e assim vai. Sobre exaustividade exaustiva, e assim vai. Tá claro? Então agora aqui vocês vão usar a mesma regra do dicionário. Peguem a palavra, usem, por exemplo, posso ver se existe exaustividade pesquisística, que é o termo geral do verbete, no caso do meu verbete, eu não sei o de vocês. E ver se aparece. Apareceu 5 resultados. Como eu falei, ele é da enciclopédia, então provavelmente é só do dicionário, do verbete, né? Que marcou, olha lá, ó. Apareceu técnica da exaustividade, apareceu aqui em alguns locais, verbete ponto cego. Tá claro? Mas poderia aparecer outras coisas. Então vocês vão jogando. E aqui vocês podem aparecer blog, aparecer o que tiver. E vocês têm sites, por exemplo, Cielo, que tem vários artigos científicos. E agora vocês vão jogando, pegando, trocando palavras, pegando associações. Nessa hora é fundamental vocês voltarem para aquele vocabulário de vocês. Porque lembre que vocês têm uma lista de sinônimos. Então pode ser que vocês não encontrem exatamente para o termo que você está procurando. Mas vocês podem olhar no sinônimo. Tá claro? Então agora a gente volta então para aqui. E vamos fazer o seguinte. Já fizemos a lista. Aí tem o Google, como a gente já falou, a Cielo, o Lilacs, o PubMed, Livraria Cultura. Às vezes você olha na Livraria Cultura ou qualquer outra livraria, você vai achar algum livro que tem aquele tema, então você vai precisar adquirir o livro. Isso é um dado importante. A gente deve evitar fazer webgrafia no verbete. Por quê? Muitos desses sites são por tempo limitado. Sempre o ideal dá prevalência, primazia para o jornal, a revista, a coisa mais concreta, o livro em si. Porque muitos sites, eu faço revisão, a pessoa acessou determinado site e só no tempo, até chegar lá para a enciclopédia, o site já sumiu, desapareceu, saiu do ar. Então, isso não é o ideal. O ideal é sempre tentar buscar, primeiramente, conseguir a fonte mesmo física da situação, tá? Enciclopédia. A enciclopédia britânica, ela ajuda muitas vezes nas datações de alguma personalidade que você for citar. Ela tem a versão online e vai te ajudar. Jornais e revistas em geral e assim vai. Até blogs, dependendo, você pode ter bastante ideia. Então, segue tudo. Tá correto?
E aí, depois que você tem todo esse material, inclusive, então você tem esse, como a gente já falou, material, mais uma pastinha no seu computador com tudo que você achou, artigo em PDF, se você usar o CUT PDF, ou impresso, né? Você já tem um dossiê sobre o tema. E aí é a hora que a gente vai fazer a pesquisa. Importantíssimo, vou falar de novo. Durante todo esse processo que você está lá no dicionário, depois você foi para a internet, depois você foi para a bibliomática, você vai ter muita ideia. Não deixa de anotar. Mas isso é muito sério. Sabe por quê? Porque você está procurando, você associa uma palavra, vem ideia, isso tem a ver com isso. Se você não anota, como o volume de informação é muito grande, a chance de esquecer é enorme. E é muito chato. Porque aí chega aquela hora e você fala assim, eu sei que eu tive ideia, eu sei que era boa e eu não tenho a menor ideia do que era mais. Então é muito chato. Então é importantíssimo anotar, certo? E aí você vai fazer tipo um outro documento, que pode ser para escrever no computador ou à mão, o que você achar melhor, não importa. Que vai ter o que eu chamo de lixão. Cada um dá um nome, tem pessoas que não gostam de lixão, eu não tenho nenhum problema com isso. É o meu lixão que eu coloco todas as ideias sem a menor censura que surgirem. Sem censura. Tá lá, pá. Tá. Nessa hora eu vou fazer então a compilação de todas as ideias que surgiram com esse material que eu achei na internet. As ideias são importantes também. Às vezes aquela ideia que parece que é bobinha, que não é nada, ela pode sair uma ideia super original dali. É questão, na hora que você tiver a visão de conjunto maior que essa pesquisa vai te dar, vai te facilitar. Então a parte 4 então, dessa técnica, que é a síntese dos achados. Primeiro, 14, estudo do material selecionado. Ele vai ler tudo de novo. Você vai ler o material com a maior paciência. Se vai surgir nova ideia, continua lá anotando no seu lixão ou no nome que você achar melhor, tá? Lê tudo e vou estudar. Vou complementar. Às vezes vai ser necessário, você vai encontrar, às vezes, no meio de um texto, de uma pesquisa, algum item. Olha, existe uma síndrome, vamos supor, síndrome da mentira. Eu não sabia que existia. Então você vai para a internet procurar a síndrome da mentira e ver o que tem mais de informação. Por exemplo, tá certo? Vai surgir às vezes neopesquisas necessárias. Então você vai voltar para a internet, mas agora é diferente. Você vai direcionado para ver algum aspecto que faltou, alguma lacuna, alguma coisa que você está percebendo. Vai ler de novo as suas anotações pessoais lá daquela aula da professora Kátia Aracaki, lá no início, né? Todas aquelas anotações que você teve, você olha de novo e associa tudo junto. E aí, depois disso tudo, com aquele seu arquivo de ideias, você vai preocupar com a forma. Como que eu vou encaixar essa ideia no verbete? Então, por enquanto, pode até parecer difícil para quem está começando agora. Mas daqui a pouco, o verbete ele é como se fosse uma nova língua, é uma nova maneira de expressar uma ideia. Daqui a pouco começa a ficar claro para você na sua cabeça o que é uma técnica, o que é um mito, o que é um sinergismo, o que é um binômio. Então, naturalmente, na hora que você pega essa ideia, você vai, bem, muitas ideias você pode colocar ela como um efeito, você pode colocar ela como um paradoxo, você pode colocar ela como um binômio. Mas qual que ela vai ficar mais clara? Então é importante você olha, do jeito que tá clara, eu consigo, a pessoa lendo isso aqui, ela pega a minha ideia toda? Se não pega, provavelmente não está no melhor lugar. Às vezes você pode colocar como um efeito, o efeito disso aqui, da exaustividade na qualidade do meu trabalho. Ou do meu trabalho não, que o meu não pode. O efeito da exaustividade na qualidade da Mega Gescom, por exemplo. Então você vai pegar uma ideia e vai ver onde ela se encaixa melhor. Vocábulos, entra de novo. Às vezes, para ser mais claro, ficar melhor a escrita, você vai ter que recorrer a alguma palavra que seja mais específica, mais clara. Da hora que a gente escreve o que a gente está mais acostumado, como a gente já falou. Volta ao dicionário, olha lá, às vezes olha o seu vocábulo e você vai achar uma palavra que se encaixa de uma forma melhor. E vai escrever. Então, aí nessa hora, preocupar com a coerência. É importante ter a coerência das informações que você está escrevendo. A originalidade é importante, as neoideias, seu objetivo. O próprio verbete, ele já te ajuda, ele cria praticamente uma raia, né, na hora que ele coloca todas aquelas seções, mas é uma raia que te ajuda na criatividade. Porque na hora que você pega o tema e você começa a pegar cada uma daquelas seções e associar, tem mito relacionado a esse tema? Existe alguma síndrome? Existe algum efeito? Existe algum paradoxo? Isso está te ajudando a pensar. Então, ao mesmo tempo que ele cria um padrão para você seguir, um trilho, mas não é um trilho
que te amarre, é um trilho que te permite você ir associando ideias e você crescendo na cosmovisão sobre o tema. Então é importante você, e ele te ajuda a ser objetivo, você não vai ficar enchendo linguiça, não tem como encher linguiça no verbete, você é objetivo, você vai falar fatologia, é isso, pá, pá, pá. Isso ajuda também até a organizar a nossa cabeça. O foco na linha e uma coisa que é muito difícil para algumas pessoas, cortar a gordura, porque na hora que você achou um monte de coisa, a primeira coisa que eu mesmo faço, eu coloco tudo no verbete, vou colocando. E aí tem a hora que eu vou cortar, que eu vou olhar e ver, pô, isso aqui não é fora. Como é que eu faço para me ficar mais tranquila? Eu tenho o meu arquivo lá, lixão, que vai ficar guardado eternamente. Então você tira com muita tranquilidade, deixa ele guardado. Essa ideia é muito boa, mas ela não está encaixada bem aqui. Ela pode ficar guardada no meu lixão ou qualquer outro arquivo que eu quiser, no meu banco de ideias. Porque daqui a pouco, quando eu fizer algum outro verbete, algum artigo, alguma coisa que tenha correlação com esse tema, eu volto ao meu banco de ideias. Às vezes eu falo, opa, essa ideia encaixa melhor aqui. E às vezes até uma ideia dessa pode ser o quê? Pode ser uma ideia de um novo verbete. Às vezes aquela ideia que às vezes está deslocada, ectópica naquele verbete específico, ela é um outro verbete muito melhor. Até, quem sabe, né? Muito melhor é difícil de falar, mas ela vai também ser muito interessante você pegar aquela ideia e não, isso aqui é muito pequeno para entrar. Tem até um exemplo que foi o verbete que eu fiz a antivitimologia e teve uma parte que eu falei, não, mas na parte da antivitimologia é importante a opção pelo desassédio, a opção pelo autodesassédio. Poderia estar citado dentro daquele verbete. Eu falei, não, isso aqui eu acho que é muito relevante, vamos fazer um verbete só disso. Então é uma dica, né, para vocês. Tá claro? Agora a gente vai falar alguns exemplos. Por exemplo, se vocês olharem o verbete olhar de fraternidade, vocês podem aí acessar no computador de vocês, vocês vão ver que nesse verbete existem vários olhares, vai dizendo vários tipos de olhares. Olhar úmido, olhar de peixe morto, olhar em pulo, olhar de lado. Muitos deles são dicionarizados. Então é um exemplo de como aquelas locuções ou aquelas expressões dicionarizadas, elas podem ser aproveitadas dentro do verbete. Então esse verbete ele é típico porque tem muita coisa, tá? Entra em estrangeirismo, tem expressões também tiradas de dicionário do estrangeirismo. E o item interessante também é que na caracterologia desse verbete, posso mostrá-los aqui para vocês. Então aqui, vocês vão pegar o verbete olhar de fraternidade. Então, como a gente estava falando aqui, ó, só na sinonímia tem vários tipos de olhar, muito deles dicionarizados e outros que foram criados pelo autor. Mas ajuda, na antonímia também vários tipos de olhares. Aqui dentro do estrangeirismo também tem termos que podem ser pegados nessa pesquisa. Na própria fatologia tem vários tipos de olhares. Ó, olhar de revés, olhar oblíquo, olhar sorrateiro, olhar espantado. E eu quero ressaltar também a caracterologia. Por quê? Na hora que você pensa em olhar de fraternidade, vem geralmente duas palavras, né? A questão da generosidade e a questão da benignidade. Ou afabilidade, a delicadeza. Então, na hora que você faz uma pesquisa para a palavra afabilidade e delicadeza, surge uma série de sinônimos. Se você olhar aqui, muito na caracterologia tem 10 traços interativos de perfil da consciência lúcida, predisposta à geração de olhares de fraternidade. Amabilidade, educação, elegância, fineza, leveza, lenheza, lisura, polidez, suavidade e urbanidade. São sinônimos, são vocábulos. Então aqui é um exemplo também de como determinados vocábulos, determinadas sinonímias podem ser agrupadas, tá certo? Para formar algum tipo de caracterologia. Ó, já entra aqui a sua lógica para você justificar cada um desse, mas só mostrando um tipo de uso. Tá correto? Um outro exemplo que nós temos é o do verbete cuidadologia. Vocês entram aqui no verbete cuidadologia. Nesse caso, o que é interessante é também na argumentologia, na perfilologia,
vocês vão encontrar 20 categorias de cuidadores. Cuidador de primeira infância, cuidador de afasos, cuidador de crianças com HIV e assim vai, vários tipos. Muitos desses tipos aqui podem ser encontrados numa pesquisa na internet, não é isso? Que você vai achar todos os tipos de cuidador existentes, vai selecionar aqueles que você acha mais relevante e, no caso, foi colocado dentro do verbete. Então, aqui é um outro exemplo de uso. E o próximo exemplo que a gente vai colocar é do verbete macrosenso. Também nós vamos andar lá na caracterologia. E o que é interessante dessa caracterologia? Se vocês olharem com calma, vocês vão ver que foi colocado aqui, ó, 11 categorias de macrosenso. Então, macrosenso é um senso maior, tá certo? Tem macrosenso autoevolutivo e tem, para cada um deles, 4 sensos específicos, tá? Se vocês olharem, muito desses sensos são dicionarizados. Alguns, outros são encontrados na internet e outros o autor criou, colocou aqui. Então, é como se fosse um apanhado. Então, é um exemplo também de como você pode fazer um tipo de pesquisa dessa. Vamos supor que você vai no dicionário e estivesse pesquisando censo. Você vai encontrar vários tipos de censo dicionarizados. Depois você vai para a internet, você vai achar mais vários censos dicionarizados. Citados dentro da internet. E aí você pode, com essas duas listas, foi agrupar e ainda criar novos censos. Agora é interessante pensar na exaustividade. Provavelmente você vai achar muito mais em quantidade do que você vai resumir aqui na hora do seu verbete. Então você vai achar vários e você vai depois pensar, pegar aqueles que são os principais e juntar. Então aqui é um outro exemplo de como se pode aliar, né, o dicionário, a internet e a própria autoria pessoal para criar algum material. E por último, o verbete epiconscienciologia, que é simplesmente o estudo da consciência livre. Isso é um exemplo de como você não vai encontrar na internet. Mas você pode, a partir, muitas vezes, de palavras como livre, amorfo, e encontrando itens, palavras para colocarem. Por exemplo, nesse verbete, se você procurar, por exemplo, o amorfo, você vai ver formless. E você poderia pensar, então eu vou criar formless life, por exemplo. Ou algumas sinonímias para a palavra libertar, liberdade. Então, depois vocês leem esse verbete com calma e vocês vão ver como é possível você, a partir de associações de ideias, você chegar a colocar só as palavras. Muitas vezes, a pesquisa na internet ela vai servir para buscar palavras, às vezes, expressões mais usadas. Vamos supor que você fosse fazer uma pesquisa de algum termo já usado na sociedade. Bem, então vamos supor que você vai fazer alguma pesquisa de alguma coisa, por exemplo, administração conscienciocêntrica, tá? Você não vai encontrar, provavelmente vai encontrar alguns artigos de conscienciólogos. Mas se você, por exemplo, pegar alguns termos usados na própria administração, pegar artigos de administração, vai te ajudar a pegar a ideia. Outra situação, tem o verbete, até existe, que é o para excursão interplanetária. Vamos supor que esse fosse o seu verbete. Você não vai encontrar para excursão interplanetária, mas você pode encontrar excursão didática. E aí a excursão pedagógica, excursão científica. E a partir dos dados desse tipo de excursão, você às vezes tem ideia, vamos supor que você tenha rememoração de uma para excursão interplanetária. A partir do estudo daquelas tipos de excursões que existem intrafisicamente, você pode recordar de fatos que você vivenciou, ou você pode até inferir algumas coisas. Então isso tudo vai te ajudar também no trabalho, tá claro? Então é isso que a gente queria mostrar. E para finalizar, eu queria citar o próprio professor Valdo na tertúlia Exaustão Conceitual. Isso eu acho que essa ideia clareia bastante.
essa não está escrito, na parte da tertúlia, vocês vão ter que ver a tertúlia mesmo, é às 3h25, ou 53 minutos e 18 da fita, que fala o seguinte: você está fazendo análise, às vezes não está na hora da síntese. Se faltam elementos para fazer análise, não adianta fazer uma síntese, que ela vai sair de pé quebrado, pobre, aleijada, não é racional, enfim, está deficitária. É preciso ver o que está faltando para isso. Então, o que a gente quer pensar com isso? Muitas vezes a pessoa começa a fazer o verbete, cheia de gás, tem ideia, tarará, daqui a pouco trava, não vem mais ideia nenhuma. E a pessoa às vezes para, deixa o verbete de lado e fica esperando, naquele mito da transpiração, inspiração sem transpiração, que vão surgir alguma ideia. Na minha experiência, o que eu vejo é porque a pessoa está querendo fazer mais síntese e está faltando ainda análise. E aí entra essa técnica, é na hora da análise. Porque ali ela vai ajudar a você expandir aquela ideia que você já tem. Aquela ideia que você teve no início de fazer o verbete, essa é importantíssima. Foi inspiração que você teve. Mas na hora de expandi-la, de fazer um detalhismo, às vezes você falta. E na hora que falta, isso vai te ajudar, vai te complementar. Tá? Então, para finalizar, a transpiração pesquisística é a análise. A genialidade pessoal é a síntese. Então, em nenhum momento essa pesquisa está tirando a sua criatividade, a sua genialidade na hora de escrever. Ela está ajudando, ela está te dando subsídios para você, a partir dela, extrapolar e pegar, ver qual é a visão da Conscienciologia, o que eu penso sobre isso, o que está puxando de ideias, e você colocar todo o seu trabalho. É isso que eu queria passar por vocês. Boas pesquisas e até a próxima.